Essa aula começa com a tela em preto e branco, e durante seu desenvolvimento serão inseridas cenas de filmes. A primeira cena é do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, no qual o personagem Coringa está parado no meio de uma rua deserta, usando um figurino de enfermeira. Ele tem cabelos despenteados e usa uma maquiagem de palhaço, com o rosto pintado de branco, olhos escuros e um largo sorriso vermelho. Está segurando um dispositivo na mão direita, que parece ser um detonador. Ao fundo, há destroços espalhados pela rua, carros abandonados e fumaça saindo de um prédio parcialmente destruído à direita. A atmosfera caótica, sugerindo que houve uma explosão recente. A cena vai ser iluminada pela luz do dia, destacando o personagem central contra o fundo cheio de destruição. No final da aula, será adicionada a segunda cena, que faz parte do filme Tropa de Elite 2, onde há um homem de terno azul escuro e gravata, em uma sala com paredes de vidro e outras pessoas ao fundo. Uma delas está usando roupas hospitalares. O homem está gesticulando com a mão direita levantada, com uma expressão facial tensa e boca aberta. Sua expressão e postura transmite uma intensa emoção, destacando-se no ambiente corporativo ao seu redor. Parado? Sempre. Ação! Então, eu tava assistindo Tropa de Elite 2 e eu tive um estalo. O meu personagem vai carregar esse peso nos ombros, essa melancolia, e eu vou misturar com um personagem que eu vi na novela América de 2006 que falava assim: Ô Zé, você vai ficar comigo, mulher. Você vai... Tinha um peso, tinha uma voz mais áspera. Eu vou levar isso no ensaio e ver no que dá. Oi, gente! Começando nossa próxima aula e hoje a gente vai falar sobre a criatividade no trabalho do ator. Não entendeu a história que eu comecei contando? Calma, que eu vou explicar. A criatividade no trabalho do ator é essencial. Afinal, boa parte da atuação é sobre criar personagens, cenas e momentos que vão impactar as pessoas. Mas o que é a criatividade? Existem diversas definições, pesquisas, debates sobre o que é essa tal da criatividade. Mas vamos partir desse ponto. A criatividade é a capacidade de conceber ideias originais, combinar elementos de maneiras diferentes e encontrar soluções para desafios. Envolve todo o processo de pensar além das convenções estabelecidas, explorar novas perspectivas e expressar-se de maneira única e imaginativa. Bonito, né? Nossa, uma enciclopédia que eu falei agora. Além disso, é muito comum ouvirmos a frase "pense fora da caixa", justamente ilustrando essa ideia de pensar fora das convenções estabelecidas. Mas eu confesso que toda vez que alguém fala pra mim: vai, Vitor, pensa fora da caixa, vai lá, ideia inovadora, você é criativo, tem uma ideia fora da caixa, cara, isso me deixava mais nervoso. Eu ficava mais ansioso e pensando em algo incrível que nunca surgia na minha cabeça. Enfim, o fato é que aqui vamos entender a criatividade como esse espaço para arriscar suas ideias, desejos, pense no que quiser, como quiser. O importante é expressar o que tem guardado aí dentro. E como funciona a criatividade nesse trabalho de ator? A criatividade vem desse papel essencial na interpretação autêntica e envolvente. Ela se manifesta através de interpretação de personagens. A criatividade permite que os atores ofereçam interpretações originais e distintas de cada personagem, trazendo formas, motivações e emoções únicas para cada papel. Afinal, o jeito que eu entendo um personagem e penso em transmitir as emoções é diferente do jeito que você pensa aquele personagem como você entende. E é por isso que a gente tem que entender a criatividade como esse espaço também de improvisação e espontaneidade. Afinal, os atores utilizam a criatividade em cenas improvisadas, respondendo de forma espontânea às situações e dialogando de maneira autêntica, contribuindo para performances mais naturais. Quer um exemplo? O Batman, exemplo clássico, que você já deve ter visto em alguma página da internet, do Instagram. Aquela cena do Cavaleiro das Trevas, após que o Coringa ele explode o hospital, ele olha para trás e continua apertando o botão de equipamento que detona as bombas, até que uma nova explosão ocorre. O vilão se assusta e sai correndo. Isso é um improviso criativo do Heath Ledger, né? E, inclusive, Gabi, adiciona aqui pra gente a cena. Põe em crédito para não ter problema de direito autoral.
Criatividade envolve também todo esse processo de explorações de emoções, né? A exploração da emoção, o estado mental. À medida que você explora a tua criatividade, você consegue entrar numa nova camada do teu personagem. E aí ajuda o nosso trabalho, que é criar representações mais ricas e genuínas, conectando de forma mais intensa com a audiência. E aí, gente, vamos pensar assim, que a gente tem que sempre tentar abordagens inovadoras de cenas. E aí é que a criatividade mora. A gente vai usar ela para entender como experimentar diferentes vozes, movimentos físicos, e escolher a interpretação. Eu posso fazer um personagem que, na minha escolha, ele vai ser muito mais contido, mas se eu for criativo, eu posso também trabalhar essa forma contida, mas sem perder uma expressão vocal mais acentuada, mais volume. Enfim, todo esse processo acontece com a criatividade. E agora que a gente sabe como funciona, como que a gente usa de maneira prática a criatividade no trabalho do ator? Primeiro passo. Tá aqui, ó. Curiosidade e observação. A gente tem que desenvolver a habilidade de observar o mundo ao seu redor. Esse é o ofício do ator. É alimentar a criatividade pela capacidade de notar detalhes, padrões na vida cotidiana. Muitos personagens que eu crio, jeitos que eu falo com a câmera, é porque eu observei pessoas que chamavam minha atenção. Hoje, quando eu falo de forma mais leve, pausada, é porque eu conheci uma pessoa que falava assim. E eu realmente fiquei curioso e observei muito o jeito dela. Tá, gente, não é porque o trabalho do ator é observar, entender os detalhes da vida cotidiana, que você vai ser tipo um Joe Goldberg da série You. Hello, you. Não é um psicopata, calma. É parte do trabalho. Outra ferramenta fundamental para exercer a nossa criatividade. Esteja aberto para as experiências, disposto a experimentar coisas novas. A criatividade floresce quando você se permite explorar diferentes perspectivas e viver novas experiências. Imagina que você foi escalado para um papel de dançarino de tango, E aí você morre de vergonha de dançar e mexer o corpo minimamente. É preciso estar aberto para essa experiência. Você vai precisar dançar, vai precisar fazer aulas. Então é importante que você esteja aberto e com persistência e resiliência. A criatividade, muitas vezes, requer tentativa e erro. Seja persistente e esteja disposto a superar os desafios, aprendendo como as experiências aprimoram suas habilidades ao longo do tempo. A criatividade também vem de conexões inesperadas. Busque ideias aparentemente desconexas. A criatividade ela vai surgir quando você associa conceitos de maneira inovadora e inesperadas. Lembra lá no começo que eu falei para vocês aquela história de como eu criei um personagem? Então, foi assim. Eu estava num trabalho que eu precisava criar um personagem e esse personagem tinha uma vida difícil, ele era um pescador que sofria muito, só que esse trabalho não foi para o cinema ainda, foi para o teatro. Mas o que eu quero dizer é que na parte de criação, no processo de execução de todo o papel, eu queria trazer características distintas para ele. Então o que eu fiz? Eu analisei todo o personagem. Ele é um personagem pescador, ele tem mais de 30 anos, ele já sofreu muito, tem alguns traumas, carrega o peso da vida que se leva, enfim. E eu não sei porquê, mas quando eu assisti Tropa de Elite 2, eu gostei muito da maneira com que o ator Wagner Moura interpretava o Capitão Nascimento. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu enfie a porrada de você! E justamente aquele peso nas costas que eu queria pro meu personagem, eu comecei a observar e fazer o recorte do personagem do Tropa de Elite e eu acabei trazendo aquilo de certa forma pro meu personagem. Pode até começar numa imitação, mas foi uma observação que eu tive. E como o personagem também era um pouco mais áspero, rígido em alguns aspectos, eu trouxe elementos de um personagem distinto que não era do filme, que era de uma novela que eu assisti em 2006, que eu fui pesquisar e a maneira que ele falava, a sonoridade, me chamou a atenção. Que isso, garota? Tá louca? Então eu conectei dois personagens diferentes no meu personagem. E é evidente que esse processo de imitação não vai ser igual, idêntico. Não estava representando o Capitão Nascimento ou o protagonista da novela das 6, das 8, no caso, que foi em 2006. Eu estava sendo eu com os estímulos e associações que eu tinha. Então, é muito importante esse trabalho de observação e imitação. Mas fiquem tranquilos que nos próximos módulos a gente vai ver como praticar esse conceito de criatividade no trabalho do ator. Agora,
Pra criatividade... Nossa, gente. Caiu alguma coisa aqui. O importante é que eu tô vivo. Agora, para que a criatividade possa fluir, estejamos abertos para experiências, precisamos falar sobre o inimigo do nosso trabalho. O pesadelo de muitos. A timidez. Como lidar com a timidez? Como ser desinibido? Esse é o tema do nosso próximo encontro. Te vejo lá. Nossa, foi bastante teoria, né?